Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre um assunto que acho que muita gente que quer aprender a língua inglês, né? Inglesa, acho que vai se interessar por isso, por esse conteúdo. E eu vou estar falando aqui pra vocês meu posicionamento, que eu penso, que eu acho sobre isso. E eu vou estar lembrando um pouco também da minha infância, né? De quando eu estava na escola, quando eu estava aprendendo tanto inglês quanto português. E eu ainda não estava aqui nos Estados Unidos, né? Mas tem a ver com o meu aprendizado, tem a ver com eu saber, por exemplo, a língua português, né? Portuguesa. Então, avaliando as duas línguas. Eu acho que não adianta eu falar somente do inglês, porque se a gente parar para pensar, se você perguntar para um americano o que ele acha, se a língua dele é difícil, ele vai falar que não, por conta de que ele aprendeu na escola. E a mesma coisa você vai achar que o português é mais fácil que o inglês por conta do que você aprendeu mais, do que mais te forçaram, né, a aprender. Mas eu quero aqui lembrar um pouco, né, quando eu estava estudando, aprendendo português, eu achava super difícil, eu não gostava dos acentos. E olha que era, assim, eu me questionava muito sobre isso, sobre aprendizagem, sobre como ensinava nas escolas, né? Eu não gostava. E somente quando eu fui fazer o curso de pedagogia que eu percebi que poderia ter sido melhor, que poderiam ensinar melhor, de uma forma mais tranquila, mais divertida, mais criativa, e apenas por preguiça ou simplesmente porque não queria pensar mais ou ter mais trabalho, pode ser também, né? Por conta de que eu nunca estudei em escola pública, então não era falta de material. Eu acho que era mais mesmo pensar em outra metodologia, ter mais trabalho para pegar recursos e ter que elaborar algo mais, sabe? Que requer tempo, que requer esforço também, né? Fazer algo diferente do que simplesmente empurrar conteúdo, do que simplesmente tirar cópia, né? E entregar ali para os alunos e falar, faça atividade, estude, se vire, escreva no quadro. É muito mais rápido e prático do que fazer algo totalmente diferente que poucos ou quase ninguém está fazendo. E eu percebi assim que na hora da língua nas escolas é bem parecido com a metodologia de como ensina português, vai ensinar praticamente da mesma forma o espanhol, o inglês. E só que a gente tem que lembrar que quando sai essas matérias, né, quando não tem mais as matérias de inglês, né, ou até de português, ainda assim o que a gente mais vai ouvir é a língua portuguesa nas escolas. E da mesma forma vai ser para quem nasceu aqui e vai para a escola, mesma coisa. Então eu vejo assim que não tem tanta assim carga horária, não tem tanto tempo para aprender outra língua. E outra língua eu vejo que a gente tem que fazer o mesmo esforço ou até mais para aprender do que a língua que a gente já domina. E eu vejo assim que tem a parte também emocional. Não é somente a gente estudar, sabe? Então, quando eu vim pra cá, eu percebi assim que tava me esforçando, tava tentando falar outra língua, né? Que tava sendo. Eu até falei, por conta da família do meu esposo, eu até falei em espanhol com eles. Mas o que eu mais quero hoje, né, é o inglês. E eu percebi assim que
por conta de que eu não tenho tanto contato para estar falando inglês, ou então ter um professor, sabe, ou uma professora para estar assim ensinando mesmo. E eu vejo assim que os cursinhos, tem certos cursinhos que prejudicam mais do que ajuda. Ou seja, você vai investir seu dinheiro para aprender uma língua, passa 4 anos, 5 anos e você fica mais escrevendo do que falando, ou então não trabalha muito a fala, sabe? Então, como vai chegar a fluência se você não fala a outra língua, sabe? E eu vejo assim que tem pessoas que vêm pra cá e fica com vergonha de errar, tipo o inglês, sabe? Estrangeiros. E eu mesma passei por isso. Hoje, graças a Deus, eu vi algum vídeo falando que todo estrangeiro não pode ter medo, sabe, de falar outra língua, e é normal. Tipo, qualquer estrangeiro que for falar outra língua vai falar errado, sabe? E tá tudo bem. E isso a gente aprende com erro. Então, eu acho até que é melhor errar do que tá acertando, porque quando você erra, você não vai querer mais falar errado, sabe? Ou então não vai querer passar de novo pelo mesmo constrangimento. Então, o que me ajuda é pegar conteúdos agora, por exemplo, tem em torno de 2, 3 dias que eu comecei a estudar estilos pegando em inglês. Então, por estar escrevendo, por estar pegando esse conteúdo, vendo também canais, sabe, em inglês, isso ajuda. Isso me ajuda muito porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu estudei, graças a Deus eu estudei primeiro em português e agora eu estou estudando em inglês. E isso porque eu mesma coloquei na minha cabeça. Porque eu pensei, não vou pegar de novo o mesmo conteúdo que eu já sei, já aprendi em português, agora eu vou dificultar mais pra mim. E é o que eu preciso. Eu acho que todas as pessoas que moram aqui nos Estados Unidos deveriam aprender essa língua, mesmo que demore, sabe? Eu vou fazer 4 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos e eu não falo como um americano fala. E tá tudo bem, sabe? Mas eu não posso simplesmente pensar assim, vou parar de estudar inglês, vou parar de ler os livros em inglês, sabe? Essa mentalidade é errada, por conta de que, mais do que você que tá aí no Brasil, eu preciso muito mais da língua do que você. E assim, eu vejo que não tem nada melhor do que, se você tem uma meta, por exemplo, eu quero pelo menos conhecer os Estados Unidos, se você tem essa meta. Então não tem nada melhor do que você estar preparado para isso e aprender a língua inglesa. Então eu vejo que tudo tem a ver com o seu objetivo, com o que você quer. Se não é essa língua, então você tem que dedicar a língua para o país que você quer ir, sabe? Então é algo assim, é algo particular. E eu vejo assim que comigo é diferente. Tem pessoas aqui, né, que às vezes não são brasileiros, às vezes são outros estrangeiros que ainda não sabem a língua. Mas eu acho errado a pessoa, tipo, começou a estudar e para, sabe? Se eu paro com o meu inglês básico, é capaz de eu até perder o meu inglês básico, sabe? Então eu coloquei isso pra mim como meta, que eu não posso parar, que aqui mesmo no canal também acaba me ajudando para eu trazer esse conteúdo de inglês, começar a falar aqui em inglês, sabe, no canal. Eu já fiz acho que uns 7, praticamente, ou até mais, vídeos de inglês, falando em inglês, trazendo aqui, tipo, palavras, né, falando tanto como fala corretamente, quanto a tradução em português. Então, é algo assim que eu vejo que a gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida e não desistir. Se
você tem um sonho, sabe, de saber a língua, ou então, não importa. Não importa qual é o seu sonho, então não perca ele de vista. Não perca a esperança. Não perca a esperança do seu sonho, por conta de que pode demorar 10 anos, 20 anos, não importa. Sonho a gente tem que sempre guardar em nosso coração e saber que quando a gente esforça, quando a gente não para de sonhar, o sonho vai acontecer, vai realizar, sabe? E falando sobre a língua, o que eu acho? Eu acho que não é difícil a língua, né, o inglês. E eu vou falar por quê. Por conta de que se eu parar para comparar, né, eu sou uma criança, vamos supor, e aí eu vou aprender uma língua e eu não sei falar nenhuma língua, né? Eu sou criança. E se eu pudesse escolher, porque eu não escolhi, mas se eu pudesse escolher uma língua para falar e olhar e comparasse, né? E pudesse comparar qual a mais fácil, eu acho que é o inglês. Por conta de que não precisa se preocupar com a parte de acento nas palavras, então já facilita muito. Não precisa se preocupar tanto, não tem tantas palavras masculinas e femininas, é menos. Então, assim, na parte gramatical, eu acho muito mais fácil o inglês do que o português. Então, a única coisa que vai pegar é porque quando você já tem uma língua, né? Tem uma segunda língua, sabe? É algo desafiador, já é difícil. Então, ainda mais quando uma língua é bem mais difícil, assim, ou bem mais diferente, acho que é essa a palavra, é bem mais diferente do que a sua língua materna, do que a sua língua principal, né, a sua primeira língua. Então, quanto mais for diferente da sua língua, mais vai ser difícil, porque você já tem. E era uma coisa assim que antes meu esposo até falava assim, você tem que desligar do português. E eu falei pra ele, não tem como, a mesma coisa é com qualquer outra pessoa que, por exemplo, porque aqui tem muito pessoas que falam em espanhol e vêm pra cá, impossível ela desligar a língua dela e começar a falar inglês. E incrível, porque a língua vai junto, sabe? Enquanto eu tô estudando inglês, eu comparo o som, eu acabo lembrando e tem palavras que tem o mesmo som do Brasil, só que a gente usa para outra coisa, enquanto aqui vai usar com outro significado, que é totalmente diferente, sabe? Um significado com o mesmo som em português vai ser diferente aqui no inglês. Então, eu vejo assim que quando descobri também que não preciso saber escrever inglês, quando eu vi que para falar, para ser fluente, eu não preciso disso, não é algo assim principal, não preciso escrever corretamente, mas eu preciso falar corretamente, mas eu preciso saber me comunicar, e que a comunicação, na maioria das vezes, ela é informal e não formal. Então, foi aí que deu um estalo também na minha mente. Não preciso estar me preocupando em saber escrever inglês. O primordial, o principal para a fluência é a fala. Tem que saber dominar a fala. Então, eu vi assim que antes eu estava fazendo de um jeito, aprendendo de um jeito que não ia me ajudar na hora de me comunicar. E é incrível por conta também assim que quando falta palavras em mim em inglês, eu acabo até pensando em palavras em espanhol, porque eu fico pensando assim na minha mente, preciso falar uma língua que eu
não tenho domínio, que não é o português. Então a minha mente vai procurando palavras que é o que tem na minha mente, sabe? Que minha mente guardou. E é incrível por conta de que isso eu consigo desligar um pouco, mas a mente estava procurando assim, você não tem mais palavras em inglês, você não tem o significado desse de inglês, então a mente acaba indo para outra língua. Imagine que eu cheguei a aprender. E foi como, contando aqui um pouco da história do meu relacionamento, do meu casamento, né? Então, na época que a gente estava em namoro, e era um namoro virtual, eu me comunicava com meu esposo em espanhol. Não era nem português, não era inglês. Mas, no começo, ele queria falar comigo em inglês, só que eu falei que eu não sabia. Ele começou, né? Foi a primeira conversa, a primeira mensagem que ele me deu foi em inglês. Então, eu vejo assim que tem como, é possível. Não tem isso de a pessoa falar assim, isso não é pra mim, eu não sei falar, não sou estudioso, então aprender uma língua não é pra mim, sendo que quando a gente coloca dificuldade onde não tem, aí fica difícil, sabe? Porque não tem dificuldade, gente, não tem. E eu vejo assim que tem até músicas, aqui, assim, tava até lembrando esses dias, por conta de que no inglês, quando você usa para falar wow, né, transformação, aqui é transformation. Então, aí eu tava lembrando de uma música que fizeram, né, no Brasil. Eu ainda não era crente, mas acho que era bem comum também, assim, que tinha uma palavra que tinha esse tchon, sabe? Que eu lembrei na hora que eu tava pensando nas palavras em inglês, que era uma música que era Rebolation. E aí falava várias vezes essa palavra Rebolation. Então, como é que as pessoas sabiam falar essa palavra e não sabem falar inglês? É isso, se sabe falar essa palavra, consegue sim aprender inglês, sabe? Porque você vai ter que repetir sons totalmente diferentes da língua brasileira, mas se você consegue cantar uma música dessa e fica na mente, sabe? Você vai conseguir também falar inglês. Então não é um bicho de 7 cabeças. A gente que tem que saber como estudar da forma correta, da forma mais rápida, mais prática, né? Então a forma mais rápida e prática é aprender como falar, aprender os sons, aprender as palavras principais, que tem muitas palavras que acaba repetindo, sabe, em inglês. Então, quando você memoriza certos verbos que você vai ficar ouvindo toda hora, que parece assim, a mesma coisa do português, né? Por exemplo, quando você vai cumprimentar alguém, você vai falar oi, tudo bem, né? Então, se você vai para uma igreja, as pessoas vão falar seja bem-vindo. Então, a mesma coisa com o inglês. Eu sempre estou ouvindo as pessoas falando hi, how are you? Então, toda vez que eu vou para a igreja falar isso, né? Não ouvi na igreja que eu cheguei a frequentar e tudo. Não ouvia welcome. Não cheguei a ouvir, né, bem-vindo, acho que é mais formal, deve ser mais formal. Só que é a mesma coisa, sabe? É a mesma frase, aquela coisa batida. Então não tem uma saudação diferente, uma coisa assim, sabe? Tinha uma moça esses dias, no domingo da igreja, né? Tava sentada do meu lado, americana, e ela foi e me falou hi, que é oi. Então eu falei hi, sabe? E, assim, eu parei pra pensar assim, que você também pode estar repetindo, sabe? Tem certas palavras que você vai ouvir e aí você vai e repete, porque é a mesma coisa.
mas para não ficar um robô e tudo, claro que você precisa de mais palavras para responder, né? Só que você mesmo ou mesmo, né, pode também responder falando que não sabe a língua para uma pessoa americana. E deixa eu ver outra coisa do inglês. A escrita, como eu falei para vocês, ajuda, mas não é 100%. É isso que eu percebi. Só escrever não vai te ajudar a falar inglês. Por conta de que na hora de você pensar, na hora de você falar, você vai falar em português. Então, uma das coisas que já está como rotina para minha vida é ficar ouvindo. Então, escuto música, canto música também. E na hora de ver shows, que é séries, né? Que fala shows. Então, na hora de qualquer coisa da TV que eu tô com minha esposa, a gente assiste em inglês. E isso ajuda muito. Então, algo novo que eu não sabia, assim, eu já sabia frases como se eu estou com fome, fala I'm hungry. Só que eu tava ouvindo no show uma palavra assim que eu não entendia, sabe? A pessoa não falava I'm hungry, falava outra coisa. E eu queria entender, o que é isso? E aí eu já tenho uma palavra nova na minha mente guardada, que é I'm starving. Então starving é fome, é a mesma coisa, só que aí é o mesmo significado de palavra, só que são duas palavras diferentes com o mesmo significado. Então, se a pessoa não quer usar hungry, ela pode falar starving. E starving é tipo pra falar eu estou morrendo de fome. Aqui não vai falar isso. Vai falar I'm starving, que é tá com muita fome. Então, era isso, gente, que eu queria falar pra vocês sobre se vocês também têm o mesmo sonho que eu de aprender inglês, dominar essa língua. Então, esse canal é pra você. E não esqueça de seguir este canal. Não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixar seu like. Ou então contribua com comentários sobre que vídeos eu posso estar aqui trazendo pra vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima.